em Romanos 12, de 1 a 3. Nós vamos falar sobre cultivar. A gente não tem tempo para explanar tudo, mas vou tentar enxugar o máximo para que a gente possa absorver bem. Todos acharam? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pai do céu, em nome de Jesus, te pedimos a direção do teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações, que por meio da tua palavra sejamos exortados, consolados, edificados, e que assim, Senhor, tenhamos uma melhor compreensão das tuas palavras, Senhor, da tua escritura, e que possamos ter dias melhores nessa terra. Abençoa a tua igreja e fala aos nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nunca foi tão necessário falar sobre essas coisas. Eu trabalho na área da psicologia e tem sido tão difícil, irmãos. Eu tenho visto muitos líderes passando por problemas, por dificuldades, que muitas pessoas que não sabem lidar com as suas emoções. Eu vejo líderes pensando em se matar. Terrível isso, né? Eu vejo famílias se desmantelando, porque nós estamos no meio de uma geração ferida, corrompida. E a Bíblia diz, Jesus disse assim, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós estamos literalmente naquele texto em que o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo e fala aos nossos corações, dizendo assim, sabe porém isso, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmos, desafetuados, homens mais amigos dos deleites do que de Deus. Irmãos, nós estamos convivendo todos os dias com essas coisas. E nem todo mundo tem a consciência disso para poder saber como lidar. Então, irmãos, como é que a gente vai lidar com as nossas emoções no meio de uma geração tão perdida, tão sofrida? Tudo depende muito do ponto de vista de cada um de nós. Como a gente vê as coisas. Conta uma história, diz que um sábio passou com o seu servo, o seu ajudante, e tinha um animal morto, um burro, e já muito fédido, e todo mundo que passava meneava a cabeça, todo mundo botava a mão no nariz, e o sábio parou ali e ficou observando. E depois de algum tempo, o servo dele disse assim, mas mestre, que coisa horrível, fedorenta, que coisa horrível, como é que pode um negócio desse? Aí o mestre olhou para o animal assim, mas veja que arcada dentária bonita. Ele ainda conseguiu ver coisas boas. Muitas vezes a gente olha para dentro da gente e a gente fica se depreciando, a gente fica olhando e descendo. Irmãos, a Bíblia diz assim, é Deus dizendo, é que sei que pensamento tenho sobre vós, pensamento de bem, não de mal. Então, irmãos, a gente precisa ter a visão de Deus. Jesus disse, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Tudo depende muito de como a gente encara. Eu sei que quando o boleto chega é difícil, eu sei que quando a diferença pessoal nas relações chega, é complicado. Muitas vezes a gente está desesperançoso, a gente olha para a política, não vê nem de um lado, nem do outro, a gente fica sem acreditar mais ninguém, porque são tantos escândalos. E pior que às vezes a gente até vê isso no ambiente eclesiástico. Mas, irmãos, a gente precisa olhar para cima. A nossa saída vem dos céus, irmãos.
tudo que nós precisamos é de Deus na nossa vida. Então a gente precisa aprender até essa visão. Paulo, nesse texto aqui, diz: olha, eu rogo a vocês pela compaixão de Cristo. E aí ele fala da questão da santificação, mas ele diz assim: olha, não vos conformeis com esta era, com esse mundo. Irmãos, é incrível você crente, lavado, remido, fervoroso. Aí na segunda-feira você vai ao médico, quando você se senta na fila para esperar o seu atendimento, aí o vizinho do lado aqui diz: mas rapaz, porque minha cunhada tem um braço assim, porque o médico não sei o que lá, e o outro, cada um diz uma desgraça, e você vai encolhendo. Mas a Bíblia diz: eis que eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Você está hoje à noite aqui sentado, você não sabe, não tem a menor ideia dos livramentos que Deus lhe deu. Você, quando acordou hoje, a flor já exalava seu bom perfume, o sol estava lá para lhe trazer vitamina D, serotonina, para lhe aquecer, para iluminar. Você hoje comeu, foi Ele quem fez isso. Então, irmãos, a Bíblia diz assim: em tudo dai graça. A Bíblia não diz por tudo dai graça, não. Em tudo, em que situação nós estamos, como nós nos encontramos. Então, muitas vezes, irmãos, a gente perde o foco. Eu lembro-me sempre daquela passagem onde o servo de Eliseu foi, abriu a tenda assim, viu o arraial cercado, e ele, aí correu: mestre, cercaram o arraial, a casa caiu. E aí o Eliseu olha para ele assim, aí olha para cima assim: Senhor, abre aqui a visão dele. E ele olhou e viu que muito mais eram os que estavam com ele. Olha, irmãos, às vezes eu brinco, é uma expressão minha. Vocês estão aqui cultuando, tem uma tropa de anjos ali fora esperando você para levar você em casa. O dia de amanhã, o maná de amanhã já está providenciado. Então, tudo depende muito de como a gente vê, irmãos. Você, às vezes, se entristece com as más notícias, com as dificuldades da vida, e isso não é errado. Não é errado. Mas eu quero dizer a você que o dia de amanhã pertence ao Senhor, e Ele que sabe que pensamento tem sobre você. O seu nome está escrito no livro da vida. Eu costumo dizer que um problema que nós vamos ter no céu vai ser um problema no queixo. Quando você for arrebatado, você vir o céu, você vai fazer assim: meu Deus, que coisa maravilhosa, gloriosa. Por isso a Bíblia diz, Paulo diz que ouviu palavras que ao homem não é lícito dizer. São palavras tão santas que ao homem não é lícito. É isso que ele foi preparar para nos buscar. Nós estamos num tempo de muitas notícias ruins, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, eu tenho certeza, nós temos um conjunto aqui muito bom, o irmão tem um ouvido muito bom, pega logo de início, mas no céu tem sons que a gente nem conhece, pastor, porque uma das traduções da palavra céu significa lugar de delícia, é para lá que nós vamos. Por isso Paulo, quando estava preso, acorrentado, esperando a data da sua execução, porque não se sabia. Hoje quem é sentenciado tem a data, mas não sabia. Então ele ficava dias, às vezes anos. De repente alguém chega na cela: bora, é agora. Já. Mas mesmo assim, Paulo, ao escrever, diz assim: porque esta leve e momentânea tribulação. Que leve e momentânea? Um homem preso, um homem sentenciado, um homem onde, como ele diz, todos me abandonaram na minha primeira defesa. Mas olha a vírgula. Mas Lucas permaneceu. Deus deixou um homem sábio ao lado dele, companheiro de missões. Por isso Paulo diz: olha, e eu sei que o Senhor me livrará de todo o mal e me levará a salvo para o seu reino. Isso é um homem que tinha as suas emoções controladas, porque ele bem sabia em quem ele cria. Então eu queria pensar com vocês, irmãos, vou apenas pincelar algumas coisas para a gente refletir, porque
Tudo começa pela renovação da nossa mente. Olha, irmãos, o que é a leitura circunstancial? Alguém, um bom pedreiro, pode fazer um serviço, e aí ele olha o seu trabalho e diz assim, está muito bom. Aí o engenheiro chega, olha assim e faz, não, aqui era para ter um espaçamento de coluna de 2,5 a 3, com a sapata de 1,80 por 1,20 e tal, ferro 3/8. Ele dá um outro parecer, porque ele tem uma outra visão. Por isso a gente precisa entrar nas Escrituras, porque o nosso futuro já está escrito. A Bíblia é o jornal de amanhã, irmãos. O mundo fica ansioso, olha, vem aí o anticristo, porque os chips estão... Eu não estou esperando o anticristo, eu estou esperando o Cristo que vem na glória com todo o poder. O noivo virá nos buscar. E aí a gente tem essas relações sociais de pessoa para pessoa, e a gente tem dificuldade, porque muitas vezes a gente não consegue compreender essas diferenças. E aí como é que eu vou cultivar sentimentos saudáveis se a minha mente não está fixa nele? Homens e mulheres são diferentes. Você vai a uma festa, o homem vai a uma festa, e quando chega em casa, e aí como é que foi? Legal. Legal sim, mas e aí? Aí a pergunta para a mulher, e como é que foi na festa? Rapaz, eu encontrei a irmã fulana, olha, ela estava com colar assim, tá, e o cabelo dela, a menina, ela pintou de novo. Tá, ela dá, porque são visões diferentes. Ela arruma a casa, bota um jarrinho ali, dá 5 voltas, esperando que ele chegue em casa e olhe, e diga alguma coisa. Minha filha, que vaso lindo. Aí ele entra em casa com pé sujo, faz, tem comida? São diferentes, e essas coisas dão problema. Então, irmãos, a gente precisa controlar as nossas emoções. Nós não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias. Eu lembro-me que quando houve aquela guerra do Golfo, todo mundo comprou Bíblia, todo mundo correndo por Apocalipse. Hoje todo mundo assiste o Jornal Nacional preocupado com as coisas que estão acontecendo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E olha que ele disse coisas básicas, pelo que haver de comer, vestir, coisas básicas. Irmãos, nós temos um noivo que nos prometeu, eu venho sem... Ele não vai chegar atrasado. Faraó foi atrás de Israel. Israel ficou encurralado. O mar, as rochas e o deserto. E agora? Aí Deus disse, por que vocês estão clamando a mim? Marche. Irmãos, eu e você, se lá estivéssemos, ninguém adivinharia que o mar ia abrir. Mas Deus abre mar, abre porta, abre tudo. Ele abre o céu, Ele abre a graça, a misericórdia, porque Ele é assim. Deus está presente com você, meu irmão. Muitas vezes você nem entende. Então você precisa entender que Ele está com você. Lembro que um dia eu vim da festa dos tabernáculos, e nesse dia eu cheguei tarde em casa. Houve uma briga lá entre uns traficantes na minha rua lá, e ele matou um. Nessa época não tinha celular, e eu entrei na rua, um homem nessa distância assim, pastor, nessa distância. Eu passei com o carro, eu só escutei quando ele disse, tu também? Com revólver, ele fez assim, pá! A bala atravessou o vidro, pegou no encosto da cabeça, amorteceu no ferro e pegou nas minhas costas. Aí eu, hospital direto, fui embora. Com todo cuidado para não bater em ninguém, ninguém tinha culpa disso. Precisava chegar, então eu tinha que controlar as minhas emoções. Quando eu cheguei lá, que eu me identifiquei, eu disse, olha, eu preciso de tratamento, eu fui baleado. O rapaz olhou para a minha cara, você nem acreditou. Aí a bala tinha entrado com camisa e tudo. Quando eu tirei a camisa, a bala saiu. O vigilante disse a mim, eu guardei isso. O senhor quer trocar essa sua camisa pelo meu colete? E ali eu ainda pude falar de Jesus, irmãos. E voltei para casa calmo, sereno e tranquilo. Entende, irmãos? Quantas vezes eu já passei por situações difíceis. Uma vez, quando a gente estava construindo a casa, a gente estava num sufoco, quem constrói sabe, e a gente não tinha nada, ou se fosse hoje, pastor, a gente tinha uns R$7 na conta,
E eu disse assim, vamos lá no Bom Preço, a gente bota no cartão. Mas o cartão estava lotado. E agora, o que é que eu faço? Vamos embora, minha filha, Deus proverá. Aí eu lembro como se fosse hoje, eu botava 2 tomates, 2 cebolas. Meu filho, não vai dar. Ai, Deus proverá. Irmãos, na hora que eu estava botando lá, fez assim, tum, tum. Atenção, senhores clientes, exclusivamente nesta hora, comprando, paga com 45 dias. Eu digo, oh, glória. Irmãos, nós temos um Deus. Nós temos residente em nós a pessoa bendita do Espírito Santo, que nos assiste em nossas fraquezas, até quando eu e você não sabemos como orar, que a gente faz assim, Ele geme por você. Então nós não estamos sós. Então eu preciso aprender a controlar essas minhas emoções, e primeiro eu preciso fazer isso me transformando pela renovação da minha mente. O mundo é circunstancial, o mundo ele olha pela sua vista, mas nós andamos por fé. Nós bem sabemos em quem temos crido, e o seu nome se chama fiel e verdadeiro. Então, irmãos, controlar as nossas emoções. Eu lembro-me de um exemplo, de uma historinha, que um anãozinho vinha caminhando com uma espadinha bem pequenininha, foi enfrentar o gigante. E o gigante chegou imenso, e ele puxou a espadinha dele assim, aí o gigante correu. Aí ele botou a espadinha lá, saiu todo orgulhoso. É que o gigante tinha visto um gigante bem maior atrás. Nós temos um gigante que se chama Jeová. Então, irmãos, Ele é o nosso futuro, Ele é nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é renovar minha mente. Por isso a Bíblia diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Por isso Deus deu uma ordem a Josué. Ele não deu um conselho, uma instrução, Ele deu uma ordem. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Papo de crente é a palavra de Deus. Nem cesse de meditar nela todas as quartas no culto da família. Não foi assim? Quando? Dia e noite. Porque então farás prosperar o teu caminho. Aí muita gente pensa que é prosperar financeiramente. Não. Prosperar é a presença viva de Jesus em nós, irmãos. Ele nos basta. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é renovar a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, porque se nós não fizermos isso, irmãos, nós nos deixaremos ser levados pelo conceito do mundo. Eu tinha uma vizinha, hoje já dorme, ela era uma senhora de 83 ou 86 anos. Todo dia, às 6 horas da manhã, ela estava no Bandeira 2. E acompanhava e vivia. Irmãos, acorde dizendo assim, a misericórdia do Senhor se renovou nesta manhã sobre a minha vida. Quando você vai deitar, em paz eu me deitarei e dormirei, Senhor, porque só Tu, mais ninguém, me faz repousar em segurança. Então eu preciso renovar a minha mente, e a minha mente só é renovada pela palavra de Deus, porque nós temos a mente de Cristo, é o Espírito Santo em nós. Então, irmãos, a gente precisa fazer isso, e não só apenas a gente renovar a nossa mente, mas a gente tem um mestre, que é Jesus, que nos mostrou o caminho de como nós devemos fazer isso. Jesus, sendo Deus, todas as vezes que Ele ia multiplicar pães, que Ele ia curar pessoas, que Ele ia pregar a palavra, Ele se reservava com Deus, passava a noite em oração. Eu e você precisamos vigiar para não cairmos naquilo que Jesus falou para o anjo lá em Éfeso. A igreja é boa, você não suporta os homens que se dizem apóstolos, não são, vocês são trabalhadores, mas eu tenho algo contra ti. Você abandonou o primeiro amor. Irmãos, prestem atenção, nesse século 21 que nós estamos, não dá para viver sem ter comunhão com Deus. Não dá para você levar uma vida sem ter a oração no quarto devocional, você e Deus. E por que é tão importante a oração no quarto?
duas maneiras são importantes. O ajuntamento, é isso aqui que a gente está fazendo, mas também a oração no quarto. Por quê? A oração do quarto você não usa máscara, você não encena. Na oração do quarto você é você. Você fica exposto. E aquele que sonda os corações vê a sua mente e o seu coração. E o Pai que te vem em oculto, esse te recompensa. Eu preciso renovar os meus sentimentos, renovar a minha mente, renovar a minha maneira de ser. Então eu me reporto às Escrituras, porque elas têm a maneira correta. Eu costumo dizer que a Bíblia é o manual do bem viver. Quem segue as orientações bíblicas, mesmo que ele não seja crente, ele será um bom patrão, um bom empregado, um bom pai, um bom filho. Por quê? Porque a Bíblia é o manual do bem viver. A Bíblia tem preciosidades, riquezas. A Bíblia fala dos projetos para a família. A Bíblia diz, olha, marido ame as suas mulheres. Mulheres, respeitem os seus maridos. Hoje há uma inversão. Desde os anos 30, começou um movimento chamado movimento modernista, onde elas não queriam apenas defender os direitos da mulher, mas sim queriam desconstruir a figura masculina. E a partir daí o feminismo começou a fazer isso. E aí começaram a criar a mulher empoderada. E a mulher se levantou e começou a ocupar espaços masculinos na relação. O homem sustenta a mulher a vida inteira. Se porventura ela segurar 5 meses a onda, você é um inútil, não sei o que lá. Irmãos, você não vê nenhuma formiga brigando. Olha, o meu arroz é maior do que esse teu pedacinho de folha aí. Todos lutam para dentro de casa. O orçamento não é dele ou dela, é da família. Tudo que a gente faz é para a família, irmãos. O movimento modernista fez isso, a desconstrução da masculinidade. Então, irmãos, a sociedade foi sendo construída desta forma e foi se afastando de Deus e tiraram do meio das escolas a pregação do Evangelho. Se tinha intervalo bíblico, tinha tantas oportunidades. E aí, irmãos, o que é que acontece? A gente começa a absorver as coisas do mundo. Então, tem coisas que nós estamos mal acostumados e a gente precisa buscar em oração, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Muito, irmãos. Aquilo que eu e você não sabemos. Paulo, em 2 Coríntios 10, 4 e 5, ele diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não é a psicologia, não é a filosofia, não é a arrogância, no bocão, não é nada disso. As armas da nossa milícia são espirituais. E aí Paulo ainda diz no verso 5, poderosas para destruir as fortalezas. Você tem um esposo que não é crente, ora pela mente dele, pede para Deus trazer a luz. Ele está lá, abençoa ele deitado. Se ele chegar em casa com a casa rodando assim, né? Abençoa ele, irmãos, profetiza, irmãos. Eu tive um aluno, viu, pastor? Eu tive um aluno que, apesar de estar estudando para ser padre, ele era ateu, comunista, ruim, ronhento, duro, parecia tareco de padaria, seco e duro. Aí um dia eu fiquei na escola até 1h30 da manhã, falei tudo que eu poderia, tudo que eu conhecia de teologia, mas não entrava. Aí, orando sempre por ele, eu me levantei, bati na mesa assim, eu vou me embora, eu cansei com você, eu vou me embora, mas tem uma coisa, no dia que você se converter, você vai ser uma benção. Aí fui embora para casa, abufelado. Cheguei em casa, dormi e tal. No outro dia ele liga para mim. Eu quero saber que negócio é aquele que você me disse. Aquilo o que? Eu disse tudo. Você disse uma coisa, que quando eu me convertesse, eu ia ser uma benção. Me explique isso. Aí Jeová abriu a porta, irmãos,
Para resumir, hoje ele é pastor de 5 igrejas. O que é que eu quero dizer a você com isso? Nós precisamos acreditar que a oração pode muito, que a aplicação da palavra pode muito. É fácil ter marido não crente? É nada. E mulher não crente? Oh. Mas eu sei a quem eu sirvo. Então, irmãos, ainda que eu veja o contrário, olha o que é o cultivar sentimentos favoráveis, sentimentos benéficos. Pense numa pessoa que é como a semente. Você joga a semente, ela fica na flor da terra, aí ela apodrece. Ah, não tem jeito não, ela apodreceu a semente. É quando apodrece que a semente brota. Eu quero dizer a você que não cesse de falar para os seus, não cesse de acreditar, profetize e você vai ver acontecer na sua casa, na sua vida, na sua família. Eu tenho que cultivar pensamentos e sentimentos favoráveis, de acordo com o que a palavra diz. Então, irmãos, a gente às vezes se esquece das promessas de Deus. Outra coisa é a questão do perdão, irmãos. Eu preciso cultivar isso, é difícil. A gente perdoa quem? Quem não merece. A gente perdoa a gente que nos ofendeu. Ah, pastor, eu perdoo, mas eu não esqueço. Claro que você não vai esquecer nunca, foi marcante. É igual a cicatriz. A cicatriz não vai sair nunca para o resto da vida. Mas essa cicatriz não pode doer, não pode incomodar. Eu posso não me esquecer do acontecido, mas eu vou aproveitar isso como combustível para amadurecer como crente, para entender o que as Escrituras dizem. Mas tem gente que tem a síndrome do emboá, foi ferido e aí se encolhe para o resto da vida. Não, irmãos, tem vida fora da caixinha. Tem vida fora, a gente precisa se levantar. Pense, irmãos, eu descendo aqui, aí eu escorrego e caio, pum. Aí eu saio rastejando, aí vou me levantar lá na BR. Tem algum sentido isso, irmãos? Não tem sentido. Eu tenho que me levantar, é onde eu caí, onde você caiu, se levante, porque quando você quiser se levantar, tem um homem de branco que pega na sua mão assim e levanta. Irmãos, não deixe que a palavra do inimigo derrube você. O mundo é o nosso inimigo, o diabo é o nosso inimigo. Eu lembro-me quando Neemias foi reconstruir. Levanta Sambalate, que é isso que vocês estão fazendo? Até uma raposa passando, o vento derruba. O inimigo faz tudo quando você quer restaurar a sua vida, quando você quer restaurar as coisas, o inimigo faz tudo para zombar, escarnecer de você. Depois ele se levanta, olha, vocês estão conspirando contra o rei. Ou então ele chega e diz, olha, vamos fazer um jantar aqui. Irmãos, dê a mesma resposta que Neemias deu. Eu estou realizando uma grande obra de reconstrução da minha vida, da minha família, da minha casa, e eu não vou parar para ir ter contigo, porque eu tenho um objetivo. Olha, irmãos, a gente assiste, outro dia eu assisti o jornal, e depois eu disse ao Luciano em casa, minha filha, foi só desgraça hoje. Só desgraça. Agora imagine isso, você se alimentando todo dia, sem colocar também a palavra de Deus. Como é que você fica emocionalmente? Você vai na vibe de todo mundo, você vai na opinião. Lembro-me que um dia eu estava ajeitando uma moto que eu tinha, e chegou uma jovem senhora triste, chorando e conversando com minha vizinha, disse, rapaz, olha, meu marido assim, aí minha vizinha ímpia toda, fulana, deixa de ser besta, eu vou te levar para o Clube das Pais, eu vou te apresentar fulano, se eu fosse você fazia isso, o cão dando a receita. Feliz quem não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dele, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ah, pastor, sangue de Cristo, mas eu não me assento na roda dos escarnecedores, não. E quando você assiste a novela, muitas vezes tem conselhos ímpios. Cuidado,
Cuidado, de tanto falar, tanto buzinar, acaba entrando no coração. Guarde o seu coração. Então, irmãos, a questão do perdão, quando você perdoa, eu quero dizer uma coisa para você: perdão, ele não é sentimento, perdão é intelectual, perdão não é o que você está sentindo. Se for assim, ninguém perdoa nunca. Perdão é intelectual. E quando você perdoa, o que é que acontece, irmãos? Quem não perdoa, todos os dias, toma um copo de veneno, na grande esperança de que o outro morra, mas é você que está sendo envenenado. Irmãos, quando você guarda a mágoa, a raiva, o ódio, você lança diariamente na sua corrente sanguínea 2 substâncias, adrenalina e cortisol, que são cancerígenas. Então, irmãos, perdoe, isso é ocitocina, perdoe, é serotonina, irmãos, é coisa boa. A ciência diz que quando a gente ora e quando a gente perdoa, o cérebro se expande. Quando você perdoa o outro, não é você que está libertando o outro, não, você está libertando é você. Ah, pastor, mas não dá para eu conviver com fulano. Não conviva. Se você chegou ao entendimento que aquela pessoa é diferente do seu perfil, que não dá para andar com ela, não ande, mas não ande você carregando o peso. Perdoar é livrar você do sofrimento. Então nós precisamos aprender a lidar com esses sentimentos. Nós temos uma tendência muito grande, irmãos, a guardar sentimentos negativos. Eu digo aqui, ó irmãos, eu digo 50 coisas boas sobre o irmão. Aí ele faz, pastor, tá bom, obrigado. Aí eu digo uma negativa. Sem contar aquelas muitas coisas que acontecem com o pastor. Você termina de pregar, aí uma ovelha encontra você no caminho. Pastor, aquela palavra foi para mim, não foi? Oh, meu Deus do céu, você pregou para um universo, meu irmão. Mas por que aquela pessoa foi e procurou? É porque no fundo ela está ferida, está com mágoa. Você arranca um pedacinho aqui da unha, aí inflama. Vai lá, vem cá, você faz assim, eita, mas rapaz, só bate aqui, bate no corpo o tempo todo, mas você não percebe. Mas onde está ferido dói. Então, irmãos, nós precisamos curar nossa alma. Davi diz assim: por que estás abatido, minha alma? Por que tu te perturbas dentro em mim? Davi era um homem reflexivo, que pensava, irmãos. No dia que Davi se afastou das colinas, onde ele dizia: assim como a corça tem sede por ti, tem sede por água, a minha alma tem sede de ti. Eleva os meus olhos para os montes, e onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Olha para ali os passarinhos. Os passarinhos encontraram ninho para si. Eu encontrei os teus altares. Quando a gente deixa de focar no autor e consumador da nossa fé e focar nas coisas do mundo, na palavra do descrente, nas coisas que estão diante de nós, a gente perde isso, irmãos. A igreja não tem a menor possibilidade de enfrentar o mundo. O mundo tem armas, o crente não tem arma. O mundo usa de subterfúgios, o mundo faz leis contra a igreja, mas ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, porque assim como fui com o meu servo Moisés, serei contigo, estarei contigo por onde quer que andares. Irmãos, se a igreja não tivesse um dono, ela já teria se acabado. Mas todas as vezes que perseguem a igreja, ela se multiplica. Por quê, irmãos? Porque ela sabe a quem serve. Então, irmãos, a gente precisa aprender a fazer isso e não deixar o inimigo prevalecer contra nós.
De que maneira, irmãos, eu posso fazer isso? Exercer os frutos do Espírito. Olha, irmãos, o fruto, do Espírito, nas suas múltiplas manifestações. Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos, Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, de boa fama, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha, irmãos, tudo começa pelo pensamento. Ninguém se torna um assaltante de banco dizendo assim: eu estou indo para a igreja, eita, eu acho que eu vou assaltar um banco. Ninguém faz isso. Ninguém cai no pecado sem antes premeditar. Então, irmãos, eu preciso cultivar isso. Cumprir a ordem de Deus, não se apartar do livro dessa lei, antes meditar nela dia e noite. Me afastar do caminho do ímpio, da roda dos escarnecedores, e meditar na sua palavra todo dia. Porque aí fará prosperar o nosso caminho, irmãos. Então, irmãos, a gente precisa fazer essa meditação diária para a gente exercer o fruto. Agora eu quero dizer a você que entre você ouvir a verdade e você praticar a verdade, existe uma decisão que só você pode tomar. Não roubarás, é realmente errado. Mas aí você recebe uma proposta no trabalho, ninguém vai descobrir, e você fica naquele... Por que você titubia? Porque está frágil na fé. Porque José não titubeou. Então, irmãos, muita gente flerta com o pecado, acha que, não, olha, não dá nada não. Irmão, não se brinca com carne. Eu quero dizer a você o seguinte, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas Paulo escrevendo diz assim: fugir, eu resisto ao diabo, mas eu fujo das paixões da mocidade. Carne não se converte. Carne é subjugada. Mas pastor, eu não tenho força. Ore, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, é poderoso para operar e completar essa boa obra em nós. Cultivar, irmãos. Cesse. Eita, deu um curto na lâmpada, eu vou lá mexer na lâmpada. Não. Vá no disjuntor e desligue. Agora você pode trabalhar aqui. Então é cortar aquilo que está lhe levando para o mal, aquilo que ocupa os seus pensamentos. Pare de ouvir as más notícias. Passe a ouvir o que o Espírito Santo diz a você. Passe a meditar na palavra de Deus. E entre a mudança e a vontade, tem você, o seu livre-arbítrio. E você tem domínio sobre você. Muitas vezes você é tentado, faça como Jesus fez. Use a palavra. Satanás fez propostas irrecusáveis. 40 dias, guenzo de fome. Ele se apresenta no seu momento mais fraco, viu? Transforma aqui essas pedras em pães. Irmão, Jesus multiplicou pães, peixe. Mas ele não fez isso para ele. E quando ele estava debaixo de pressão emocional, porque estava em pleno jejum, ele responde com a palavra. Ele não respondeu com emoção. Satanás tentou ele nas suas emoções e necessidades. Ele não respondeu com emoção. Ele respondeu com razão. Está escrito. Ou seja, a maior autoridade disse tal coisa, acabou a nossa conversa. Quando você receber propostas do inimigo para você entrar em depressão, em tristeza, para você se afundar, diga: eu pertenço a Jesus. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Afirme o que a palavra diz, porque você não é o que dizem de você. Você é o que Deus diz de você. O julgamento das pessoas não define quem você é. Então, irmãos, nós precisamos fazer isso. Meditar na palavra. Como foi que Jesus fez, irmãos? Satanás fez uma outra proposta, mostrou todos os reinos.
Tudo isso me foi dado pela desobediência de Adão, né? Eu te dou de volta. Era tudo que ele poderia querer. Porque ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Resolvia parar da lei. Mas Jesus não é menino, né, irmãos? Jesus é o Filho do Deus vivo. E ele vira para Satanás e disse: olha, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Na prática, o que significa isso, irmãos? Ele foi tentado na sua maior necessidade, no seu maior anseio. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Mas aí, ele não aceitou a proposta de Satanás. Dias depois, quando ele ressuscita, ele diz: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não foi o inimigo que deu, foi o Pai. Então, muitas vezes, nós somos provados, irmãos. Provados a aceitar um suborno, provados a dar um falso testemunho, mas abra a sua boca, ainda que o seu coração deseje outra coisa completamente diferente, abra a sua boca e pronuncie a palavra e resista ao inimigo, e aí automaticamente essa sensação, esse desejo de pecar vai embora, cultivando sentimentos, irmãos. O irmão se chateou, eu me chateei com o irmão. Reconcilie, irmãos. Se reconcilie, irmãos. Isso é igual a regime. A gente está no regime daqueles, de repente a gente come um bolo, eita, empurra o pé na jaca. Eita, agora acabou o regime. Não, começa de novo. De novo. E de novo. Todos nós somos imperfeitos, irmãos. E erramos. De vez em quando erramos. Mas, irmãos, começa de novo. De novo. Por quê, irmãos? Porque a cada manhã a misericórdia do Senhor se renova sobre nós, irmãos. Jesus teve emoções. Jesus foi tão humano quanto eu e você. Aliás, ele foi arrebatado em forma humana, embora hoje esteja glorificado. Mas Jesus chorou, irmãos. Jesus olha para Jerusalém e chora. O povo atrás, Hosana, Hosana, o filho de Davi. Aí Jesus olha para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Vou trazer na linguagem da gente. Ô bichinho, presta atenção. Faz tanto tempo que eu estou querendo salvar vocês. E vocês não perceberam. Eu mandei profeta, vocês mataram. E aí ele bota para chorar com compaixão por Jerusalém, por Israel. Jesus teve fome, irmãos. Jesus dormiu, ficou cansado, enfrentou as mesmas lutas que você. E o autor da carta aos Hebreus diz assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, antes em tudo ele foi tentado. Jesus foi tentado em tudo, Satanás queria derrubar ele de todo jeito, mas ele não pecou. E porque ele foi obediente ao Pai até morte de cruz, Deus lhe deu um nome que é acima de todo nome, até o próprio Satanás naquele dia vai se dobrar e dizer: Jesus o Nazareno, o Filho de Deus, Ele é o Senhor. Jesus, quando estava no Getsemane, teve emoções terríveis. Ele passou por uma coisa chamada hematidose. A tensão foi tão grande, e ele ainda disse: a minha alma está à própria morte, angustiada à própria morte. Jesus estava num estado de depressão terrível, e quem teve depressão na vida sabe o que é depressão. É uma dor que dói e é incomunicável. Por mais que você fale, ninguém vai compreender. Mas ele não foi pela emoção. Meu pai, tu sabe, eu fiz tudo que pude, mas não deu. Ele não fez isso, não foi emoção com emoção. Foi emoção com razão. Mas seja feita a tua vontade. Então, na hora da provação, na hora da tristeza, na hora da pressão, não chute o pau da barraca, não
Não, irmãos. Na hora da provação, glorifique a Deus. Porque quando você faz isso, quando você anda por fé, você está dizendo o Deus que você tem, que pode lhe assistir nas suas fraquezas. Você nunca esteve, jamais estará sozinho ou sozinha. Jamais. Então, irmãos, quando você estiver debaixo de pressão, comece a cantar, comece a louvar. O autor da carta aos Hebreus diz assim: oferecendo sempre por Ele, ou seja, por Jesus Cristo, sacrifícios de louvor, que são frutos que confessam o seu nome. É a maior adoração que existe, é quando o coração está miudinho, quando você não tem força para nada, mas você arranca a força de onde não tem e glorifica a Deus, e Deus abençoa, irmãos. Jesus fala que a verdadeira adoração vem do pequenininho. Não é só criança não, quem é miudinho, quem é manso, humilde, ele recebe a adoração, irmãos. Conheço uma irmã que seu marido foi preso, ele tinha acabado de se converter, aliás, tinha se convertido, tinha acabado de ser consagrado diácono, mas tinha uma história mal resolvida lá atrás. Um dia a captura chegou e levou ele. E ela vinha nos domingos para a igreja, cantava, chorava, parava, cantava, chorava, parava. E todo o tempo ela permaneceu e Deus deu vitória a ela e seu marido foi solto. Ou seja, irmãos, é na hora da prova que você tem que ser aprovado e não reprovado. Na hora da prova, você é exposto. Mas você lembra como Jesus ensinou a gente para orar? E não nos deixeis entrar em tentação. O que é isso? Peça a Deus: Senhor, me livre da tentação. Por quê? Na tentação eu sou exposto às minhas fraquezas. Você pega uma corrente e faz assim, pá, ela parte. Onde foi que ela partiu? No elo mais fraco que ela tinha. Irmãos, Satanás sabe qual é o nosso elo mais fraco. Sabe que nós não temos força nenhuma, mas sim podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Que Deus abençoe vocês, irmãos.